Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É sempre um privilégio, uma alegria poder voltar para essa casa. Foi nesse lugar que eu voltei para os caminhos do Senhor, permaneci por muitos anos. Conheci grandes amigos, irmãos, alguns já foram para a glória, né? Outros permanecem e nós continuamos nessa caminhada, porque nós sabemos que nós também um dia vamos para a glória com o Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa certeza, é a nossa convicção. Pode tomar assento, meu irmão, fique à vontade. Nós estamos na casa do Pai. Aleluia. Essa mensagem que eu gostaria de trazer para cada um de nós essa noite, ela fala muito ao meu coração. Deus ele fala muito comigo através disso. E quem Deus é? Essa é uma pergunta que muitas pessoas não têm noção do que responder. E quando se vem diante de um questionamento desse, talvez não consigam com clareza dizer Deus é isso, Deus é aquilo, e talvez nós não saibamos de fato quem Deus é. E essa é uma pergunta que nós devemos ter facilidade de responder. Essa é uma pergunta que nós devemos ter assim um conhecimento pleno para responder com convicção, com certeza, quem Deus é. Então, meu irmão, essa é a clareza que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. Porque muitas vezes nós até temos uma ideia de quem Deus é, mas o que Ele quer de nós? Qual o propósito que Ele tem para a minha vida, para a tua vida? Qual é o nosso desígnio? Para que nós nascemos? Para que estamos aqui? Muitas pessoas não têm um propósito e acabam se perdendo em tantas coisas, acabam vivendo de uma maneira tão desordeira. Mas, meu irmão, Deus tem um propósito para a tua vida, pré-estabelecido. Ele tem um desígnio que só você pode cumprir. Mas nós temos que descobrir, nós temos que entender essa realidade para viver esse momento e viver plenamente, alcançando o propósito de Deus para minha e para a tua vida, meu irmão. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar com os nossos corações abertos. Essa parte dessa mensagem, eu estava em uma sala de aula, quando ainda estava em missões, e nessa sala de aula foi feita essa pergunta para nós: quem Deus é? E muitas pessoas diziam algumas coisas, outras coisas. Se puder pegar para mim a lousa, só a lousa. Eu gostaria de trazer essa imagem para que isso fique gravado na memória, na mente de vocês. Foi a minha esposa que fez o desenho, tá? Foi a Flaviane. Meu irmão, muitas vezes nós nos lembramos de pessoas nos ensinando sobre Deus e destacando 3 quadradinhos diferentes, dizendo Jesus, o Espírito Santo e Deus. E nesses quadrados diferentes nós vemos uma divisão, como se eles fossem separados, e não. Nesse desenho nós vemos que há uma junção, há algo que os une. E esse algo que os une é o DNA de Deus, é quem Deus é. Nós vemos nesse desenho Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Jesus, o Filho Jesus. Mas essa união, que é o Deus ao qual nós servimos, eles são pessoas diferentes, não é uma única coisa, mas de fato eles são uma unidade. Então, se eu te perguntar hoje quem Deus é, você pode me responder assim: Deus, Ele é o Pai, Deus, Ele é o Criador. Mas, querido, esses são os atributos de Deus Pai. E se eu te perguntar quem Deus é, você vai me dizer: Ele é o Consolador, Ele é o Ajudador. Queridos, esses são os atributos do Espírito Santo. E se eu ainda continuar te perguntando e você me disser: Ele é o Mestre, Ele é o Salvador. Queridos, esses são os atributos do Filho de Jesus. Mas nós temos a noção e a ideia dos atributos de Deus.
dos atributos de Jesus, dos atributos do Pai e dos atributos do Espírito Santo. Mas aí eu te pergunto mais uma vez: quem Deus é? Queridos, essa resposta ela não poderia estar em outro lugar a não ser nas Sagradas Escrituras. Nesse livro existem as respostas para todas as perguntas. Se você ainda não encontrou essa resposta, é porque você ainda não estudou o suficiente. E quando nós estudamos, nós vemos que essas verdades consoladoras, essas verdades transformadoras, elas entram em nosso ser, elas entram em nosso coração e se tornam verdades para nós, que mudarão a forma com que nós enxergamos a vida, com que nós enxergamos o mundo, porque nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores, quem nos sustenta é o reino de origem, e o teu reino de origem, meu irmão, é o reino dos céus. É esse entendimento que nós precisamos ter. Tudo já nos foi dado. No reino de Deus, no reino dos céus, não existe doença. No reino de Deus, no reino dos céus, não existe enfermidade, não existe necessidade, não existe falta. E todas essas realidades já estão disponíveis, mas nós precisamos aprender a tomar posse dessa realidade e trazer do mundo espiritual para o nosso mundo natural, para que nós passemos a viver milagres, prodígios e maravilhas. É esse entendimento, meu irmão. Eu gostaria que você abrisse comigo. Para começar a responder quem Deus é, nós precisamos ter consciência de quem Deus é, certeza, porque o servimos. No livro de Gênesis, capítulo 1, essa resposta ela está nos primeiros 3 versículos da Bíblia. Talvez você não consiga ver isso de primeiro modo ao passar o olho, mas nós precisamos meditar sobre as Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu irmão, quando nós apenas passamos pelo texto, quando nós estamos lendo, se nós estamos fazendo algo e alguma coisa tira a nossa atenção, a gente lê, a gente acaba não entendendo a profundidade desse texto, desses 3 primeiros versículos. E nesses 3 primeiros versículos está a resposta, porque demonstra as 3 pessoas da Trindade nos 3 primeiros versículos da Bíblia. E eu quero mostrar para vocês e ler com vocês mais uma vez, agora mais devagar, entendendo o que contém nesse texto. Versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quantas pessoas nós vemos aí? Uma. Nós vemos Deus Pai. No princípio criou Deus. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos aí a segunda pessoa, o Espírito de Deus. Nós vemos Deus Pai, nós vemos Deus Espírito Santo. E agora no versículo 3, diz assim: e disse Deus. Quem disse? Deus. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Jesus é a palavra de Deus, meu irmão. Nesses 3 primeiros versículos nós vemos a Trindade fazendo algo. Nós vemos o nosso Deus completo, resolvendo, fazendo com que a criação comece a existir, a tomar forma. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós vemos essa união, no versículo 26, nós vamos entender o que essa união quer dizer para nós. Se você puder ler o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Queridos, qual é a primeira palavra, as primeiras palavras desse versículo? E disse Deus, façamos. Por que ele está dizendo façamos, se ele é só um? Ele diz façamos, porque a Trindade resolveu algo. Os três estavam juntos, reunidos, em prol da criação. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos dizem, façamos. Queridos, nesses três primeiros versículos e nesse versículo ao qual nós estamos lendo, está a resposta de quem Deus é e o que Ele espera de cada um de nós. E se nós passamos a enxergar dessa forma, mudará a forma que nós nos relacionamos com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele é relacionamento. O perfeito relacionamento entre eles. E a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Sabe para que, meu irmão, você foi criado? Para se relacionar com Deus. O que Deus espera de você é que você tenha um relacionamento com Ele, porque é isso que Ele é feito, é dessa composição, é de uma perfeita união, é de uma perfeita harmonia, é de um relacionamento pleno, em que decidem algo juntos. Esse é o todo do Deus ao qual nós servimos, e eles não se dividem. Não há como tirar o Espírito Santo, apenas crer em Jesus. Não, eu apenas creio no Deus Pai. Não, você precisa enxergar na plenitude, porque cada um deles tem a sua função, meu irmão. E existem outros textos ao qual fazem essa menção. Eu gostaria de trazer esses textos para que fique isso claro, para que nós venhamos a entender essa realidade. Em Gênesis 11, versículo 7, vai dizer mais uma vez algo que eu gostaria que você lesse para gravar na tua memória. Gênesis 11, versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Nesse texto, o homem estava construindo a torre de Babel, ao qual queria fazer com que chegasse até as alturas, até o trono de Deus, para afrontá-lo. Então, no primeiro versículo, aí nessas primeiras palavras está escrito: eia, desçamos. Quem está descendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, os três estão descendo. Eles reunidos decidiram descer para resolver aquela situação e confundir a língua dos homens, porque eles estavam em um só desígnio, em um só propósito, nada os pararia. E não era esse o propósito. Eles precisavam multiplicar, crescer, encher a terra. Então Deus, o Espírito Santo, Jesus diz: desçamos. O outro versículo que eu quero compartilhar com você, onde fica claro, os três, é no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Esse texto ele deixa claro, mais uma vez, a posição dos três. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Próximo. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os três mais uma vez. Deus, o Espírito através da pomba e a voz. E Jesus que estava ali, aliás, sendo batizado. Meu irmão, eu gostaria de passar desse tema agora, e eu espero que isso tenha penetrado o teu coração, porque encheu o meu coração. Eu passei a vê-lo diferente. Eu passei a imaginar diferente o que Ele espera de mim. Meu Deus, se Ele é feito de relacionamento, dessa perfeita união, para que Ele me criou? Meu irmão, quando Ele criou o homem e a mulher no jardim do Éden,
O que ele fazia? Ele descia às tardes. Para quê? Para se relacionar com o homem. Ele descia ali para ter um encontro. Não era para ver um homem trabalhando, não era para o homem produzir simplesmente algo para ele. Não, não. Era para se relacionar com o homem, era para se relacionar com a mulher. É para ter ali um momento de comunhão. Porque é disso que ele é feito, é de relacionamento. E é isso que ele quer nos ensinar. Mas agora existe a grande questão. Meu irmão, Satanás e seus demônios, desde o primórdio, ele não mudou a sua forma de agir. E a única coisa que ele quer é destruir o meu e o teu relacionamento com Deus. A única coisa que ele quer é nos afastar dessa aproximação com Deus. Por isso que ele sempre tenta colocar algo que nos afaste da presença dele. E a forma dele trabalhar não muda. Ele sempre vai fazer algo para tomar o quê? Tomar o teu tempo. Porque se ele tomar o teu tempo, ele vai impedir você de se relacionar com Deus. Porque para ter relacionamento, você precisa gastar tempo. Esse é o plano do diabo, esse é o plano de Satanás. O jardim estava pronto, todas as coisas que eram necessárias estavam ali. E a serpente ardilosa, ela queria o quê? Ela queria causar a separação. Ela queria fazer algo, não simplesmente para destruir o homem, para fazer com que o homem ficasse doente, a mulher ficasse doente. Não, ele sabia que se o pecado entrasse, Deus não habita com o pecado. No momento em que o pecado entrasse naquele jardim, tudo seria destruído, extinguido. Porque a palavra de Deus, ela diz, eu quero ir com você agora nesse texto, Isaías 59, versículo 2. Nesse texto ele fala algo que muda a forma que nós enxergamos o nosso relacionamento com Deus. Isaías 59, versículo 2. Se você puder abrir, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu irmão, o pecado causa separação entre nós e Deus. O pecado faz com que uma cortina de bronze seja estendida e a tua oração não sobe. O pecado te separa completamente do relacionamento com Deus, porque Ele é santo. Enquanto isso, se você puder abrir Hebreus 12, 14. O pecado, quando ele entra na raça humana através de Adão, através de Eva e sua desobediência, Satanás sabia que tudo que ele precisava fazer foi feito ali. Conseguir separar o homem de Deus, conseguir destruir o relacionamento, conseguir destruir a aproximação, conseguir destruir o plano de Deus, que era ter relacionamento com o homem. Pode ler. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, estando em um estado de pecado, sem santificação, a palavra de Deus diz que nós não veremos a Deus. Não existe possibilidade de ver a Deus sem que haja arrependimento. Com apenas pecado, com uma consciência totalmente cauterizada, sem arrependimento, pecado, desobediência, Deus não pode habitar com o pecado. Não existe uma parte de Deus ao qual Ele diz assim, ó, esse lugar aqui, eu consigo deixar o pecado habitar. Não existe essa possibilidade. Se não existe essa possibilidade, se há uma vida de pecado, se há uma situação de pecado, há um afastamento da presença de Deus, meu irmão, é natural. Então, quando nós vemos essa realidade nesse texto, nós passamos a entender o plano de Satanás, de seus demônios, colocando ali a desobediência, era destruir o quê? O relacionamento com Deus. Em Atos 17, versículo 26 ao 28, eu quero ler esses textos com vocês, meus irmãos, para que isso fique claro para nós.
Existem pessoas que usam um pequeno texto e 90% apenas de sua opinião, mas nós devemos ter sempre a palavra de Deus como norte para a nossa vida, porque senão fica fácil qualquer um nos enganar. Nós devemos estar com a palavra de Deus na mão e lendo, mas será que é isso mesmo que quer dizer? Será? E meu irmão, só existe uma forma, só existe uma maneira de ter esse entendimento, é gastando tempo e tendo relacionamento com Deus. Senão tudo que falam, tudo que acontece aí, a gente é levado. Eu sou levado por um vento de doutrina. Ele está dizendo isso, Deus está lá. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, que no final dos tempos diriam, Jesus está lá, Deus está lá. E muitos iriam. Não, Deus não está mais lá, Ele está lá. E todos iriam. Queridos, a palavra de Deus diz, acautelai-vos. Cuidado. Presta atenção. Não seja levado pelo que todos falam, por um mover, por uma situação. Querido, a nossa rocha, o firmamento ao qual nós estamos, é a palavra de Deus e ela é imutável. Se não estiver aqui, a palavra de Deus diz que se um anjo de luz aparecer e disser algo que seja contrário à palavra dele, é anátema, é mentira. Mas nós devemos ter o conhecimento de quem Deus é e do que Ele espera de mim. Porque se alguém aparecer e disser algo diferente, eu vou dizer, não foi isso que Deus falou para mim, porque eu ouvi da boca dele. Glória a Deus, pode ler. De um só sangue fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos, nele movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Queridos, nós devemos entender nesse texto. A palavra de Deus, ela diz assim nesses versículos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Logo, Deus ele cria Adão e Eva, ele cria a natureza, ele cria todas as coisas à sua conformidade, perfeito, santo, puro. Satanás entra nesse cenário e consegue colocar o pecado, mas o que Satanás esperava que aconteceria é que tudo fosse exterminado, tudo acabasse. Porque logo, pensem comigo, se Deus é santo, toda a criação existe nele, está nele, e entra o pecado, logo aquilo deixa de existir, porque ele não habita com o pecado, ele é santo. Você consegue compreender essa realidade? Ele é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus, e tudo que existe, existe nele. O pecado entra, Satanás consegue consumar o seu plano. Mas meu irmão, o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa. Já havia um plano antes disso. Já havia sido preparado algo, mesmo que nós errássemos, porque Deus ele já tinha preparado um caminho de volta. Ele já tinha preparado toda uma história, todo um cenário, sabendo que nós poderíamos errar. Então, entendemos a realidade, e essa é a forma que nós devemos ver Satanás, o quanto ele é ardiloso. Ele não quer apenas causar um problema na tua vida, ele não quer apenas trazer uma dificuldade, ele não quer apenas uma brincadeira, não. Se ele puder, ele quer te destruir, te matar, te exterminar. Essa é a vontade de Satanás e dos seus demônios. E é isso que nós vemos no texto. Consegui colocar o pecado no mundo, acabou. Crucifiquei Jesus, acabou. A vontade dele é acabar, é matar, é roubar, é destruir. Por isso que não se brinca com ele. Por isso que não se brinca com a vida com Deus. Por isso que nós devemos nos arrepender. Por isso que existem homens e mulheres, o pastor Alexandre, a Cristiane, existem pessoas ao qual Deus contou com eles e disse: cuida do meu rebanho, cuida do meu tempo, do meu povo, separa tempo, se prepara, alimenta eles. Meus irmãos, nós que servimos a Deus, nós que estamos aqui na frente, na verdade somos os menores. Porque Deus ele nos usa por amor a vocês. Deus ele nos ensina e Deus nos chama para que nós realmente nos prostremos diante dele e digamos: Deus,
É isso que o pastor Alexandre, é isso que eles fazem. Todo domingo, toda quinta-feira, independente de você estar aqui ou não, existirá um homem de Deus que ouviu uma palavra de Deus que é para o teu coração. E é isso que nós devemos entender, para quando vier um pensamento ruim, uma vontade de não estar aqui, nós dissermos: Deus tem um encontro comigo, através da vida daquele ao qual Ele confiou para cuidar de mim. E aí nós começamos a fazer as coisas diferentes, nós começamos a nos posicionar de uma maneira diferente, porque o nosso compromisso é com Deus. Aleluia. Queridos, e aí dentro desse contexto todo histórico ao qual nós estamos conversando, Deus perfeito, o nosso Deus, a Trindade, os três, se reuniram, criaram algo, disseram: façamos algo em comunhão. Satanás nesse cenário, arquitetando algo, sabendo da santidade de Deus, porque ele foi expulso de lá por causa do pecado do seu coração. Não haveria mais como Satanás permanecer, o anjo de luz, Lúcifer, permanecer nos céus, porque havia pecado nele, e Deus não tolera o pecado. Então, nessa situação, Satanás, sabendo como Deus age, porque no momento em que Satanás peca, quando ele quer ser como Deus, ele é expulso da eternidade. Então ele tenta fazer a mesma coisa com o homem e com a mulher. Ele tenta fazer a mesma coisa com Adão e Eva. Eu gostaria que você abrisse, meu irmão, e esse é o texto-chave que eu quero compartilhar com você. 1 Pedro 1, 18 ao 25. Glória a Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva seca, e a erva cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Queridos, o que nós temos que entender desse texto? Esse texto ele é maravilhoso, mas existe um versículo chave. Versículo 19 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vou fazer um parênteses antes de continuar. Nós sabemos que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele pagou o meu e o teu pecado, para que tudo que nos separa de Deus fosse destruído. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos acesso à presença de Deus. É o sangue de Jesus Cristo que muda todo o cenário. É o sangue dele derramado que faz com que o pecado original não tenha mais peso de separação entre nós e Deus, e nós tenhamos agora uma religação direto ao trono de Deus através da graça, porque pela graça sois salvos. Ficou claro isso? O sangue de Jesus Cristo é o que nos faz ter acesso a Deus. O sangue de Jesus Cristo é que faz com que todo o pecado e a sua maldição seja exterminado, extinguido. Mas, meu irmão, agora nós vamos entender algo. Satanás, então, no seu plano lá atrás, não tinha o conhecimento da história toda. Ele apenas tem o conhecimento do que ele está vivendo. Ele não conhece o futuro e tampouco o passado, porque ele tem
data de nascimento. Ele não é eterno. O único que criou todas as coisas é o nosso Deus. O nosso Deus criou tudo que existe. Tudo inicia nele. Tudo que nós temos como conhecimento iniciou nele. Tudo que nós também não temos como conhecimento, coisas que são muito superiores, iniciou nele. Ele é o início de todas as coisas. Para ele não existe presente, passado, futuro. Ele é eterno, ele é infinito. Para nós existe, nós vivemos apenas uma fração de tempo, como homens, como carne, mas nós vivemos em Deus, e em Deus não existe tempo. A temporalidade para ele. Ele não está preso nessa realidade como nós estamos presos. Então, meu irmão e minha irmã, nós vemos que o que mudou o cenário foi o sangue de Jesus. Mas, queridos, o sangue de Jesus, ele não foi apenas vertido na cruz do Calvário. E é essa a chave de tudo. Porque o que sustenta a minha e a tua vida, mesmo antes do pecado de Adão, já era o sangue de Jesus Cristo. No versículo 20, diz assim, eu vou ler o 19 de novo e o 20, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Antes de haver a fundação do mundo, o sangue de Jesus Cristo já cobria a minha e a tua vida. Jesus já tinha preparado tudo, ele já tinha um plano perfeito, ele já tinha feito com que todas as coisas cooperassem para que nós estivéssemos de novo junto a ele, mesmo que ainda o pecado não estivesse acontecido, mas ele já tinha consciência, porque ele não criou robôs em série, ele não criou máquinas e disse assim, viva como eu quero, pum, apertou um botão e você vai e faz. Não, você tem o direito da escolha, mas ele já sabia que nós erraríamos, ele já sabia que Adão erraria, então ele disse, eu amo tanto eles que eu não vou exterminá-los. Cristo já havia sofrido lá atrás, e apenas foi consumado o ato quando ele morreu naquela cruz. Mas ele já havia decidido se entregar, mesmo antes da fundação do mundo. Esse é o Cristo, esse é o Deus ao qual nós servimos. E diante desse cenário, diante dessa história, diante de tudo isso que nós estamos conversando, a minha pergunta é: o que nós faremos diante disso? O que nós faremos diante dessa verdade, desse evangelho, já que a única coisa que Deus espera de nós é relacionamento com Ele? Meu irmão, Ele não está como um juiz, Ele será um juiz no dia do julgamento final, mas hoje Ele não está como um juiz, Ele está diante de nós dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estão oprimidos, eu quero aliviar vocês. É isso que eu quero. Eu quero cuidar de vocês. Você não precisa chegar na igreja e falar, mas pastor, eu acho que eu não vou começar a vir na igreja porque eu ainda fumo. Pastor, eu acho que eu não estou preparado para entrar nessa igreja aí porque eu ainda bebo. Eu não estou preparado para falar com Deus porque ainda existem coisas que me separam dele. Querido, querida, a palavra de Deus, o que ela quer para mim e para a tua vida é dizer assim, vem como você está. No caminhar comigo, eu vou te mostrar a maneira certa de viver. Esse é o evangelho, ele é simples, ele é puro, meu irmão. Nós colocamos esses pesos nas nossas costas. Na antiguidade existiam os fariseus, aqueles que eram os principais das sinagogas, e eles colocavam fardos pesados no povo. E eles não entravam no reino de Deus e também não deixavam com que o povo entrasse. Mas hoje nós temos, queridos, acesso aberto para ouvir a palavra de Deus e o que Ele tem como desígnio para cada um de nós. Quando nós vemos algumas pessoas que sofriam, o Evangelho ele foi carregado através da arena romana, homens morreram lá dentro dilacerados, para que hoje o Evangelho chegasse até a tua vida. Homens foram crucificados de cabeça para baixo, decapitados, cegados ao meio, para que o Evangelho estivesse hoje aqui, diante das nossas mãos. E agora a minha pergunta para cada um de nós é: será que nós continuaremos carregando esse evangelho para a próxima geração? Será que nós estamos dispostos a continuar esse mesmo trajeto? Existe uma passagem na Bíblia que diz que os discípulos estavam pregando fervorosamente e os principais
principais da sinagoga, aqueles homens ao qual detinham poder nas mãos, estavam irados e dizendo: como é que nós vamos parar eles? Eles não podem continuar falando isso. Então ele pega aqueles discípulos, eles pegam os 12 discípulos e açoitam eles e dizem: parem de pregar. Meu irmão, quando eles estavam indo embora com as costas ainda machucadas, eles celebravam e glorificavam e diziam: glória a Deus, porque Deus achou graça de nós, de sermos merecedores de sofrer pelo Evangelho. Esse Evangelho que foi conduzido até cada um de nós, meu irmão, não é um Evangelho de facilidade. Deus, Ele fez tudo isso por nós antes da fundação do mundo. Ele deixou tudo pronto, Ele fez tudo para que Satanás não conseguisse o seu intento, porque Satanás, ele morre de ódio, ele baba, ele quer destruir o povo de Deus, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir a tua geração, a tua família, e as estratégias dele são ardilosas. Ele vem através de mídia, ele vem através do entretenimento, ele vem através de informações, de cada vez mais e mais e mais, para que você negligencie o seu tempo com Deus. E quantas vezes tantas coisas não te roubam de estar aqui ouvindo a palavra de Deus? Meu irmão, existe hoje essa moda de dizer que eu busco Deus na minha casa, que eu não vou mais à igreja, que eu não preciso frequentar um templo, porque um templo é mãos humanas, é aquela conversa toda. Mas querido, querida, se nós somos um corpo, nós temos que estar ligados um ao outro. Aleluia. É assim que Deus nos chama, é assim que a palavra de Deus diz que nós somos. Você é noiva de Cristo. Você é morada do Espírito Santo. Mas você não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo e a obra que Ele fez por cada um de Glória nós. a Deus, aleluia. Ele quer nos apresentar um novo estilo de vida, um estilo de vida melhor, um estilo de vida a qual muda a forma que nós enxergamos, porque nós somos aqueles que achamos que eu fiz isso, eu tenho que ter reconhecimento, eu fiz isso, essa é a nossa natureza, eu sou assim. Mas nós devemos combater isso todos os dias, porque a palavra de Deus diz que no reino dos céus o maior é o menor. O maior, aquele que achava que deveria ter tudo, não, ele é servo de todos os outros. Jesus Cristo, ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando que aquele que está numa posição maior, na verdade, ele é servo de todos os outros. É essa a realidade, meu irmão, é esse Evangelho que deve estar impregnado na minha e na tua vida. E tudo que for diferente do que está escrito nessa palavra, querido, joga fora. Se estiver fora dessa realidade, querido, não é o teu propósito. E você pode fazer de tudo. Existem homens ricos ao qual eu conheço, ao qual tenho um relacionamento, mas esses homens, eles não têm o mesmo propósito, eles não têm a mesma satisfação. Eles alcançaram algumas realidades, eles viveram agora com um poder aquisitivo, eles vivem agora com um poder aquisitivo maior, mas não tem satisfação, porque, meu irmão, você só vai encontrar verdadeira satisfação, duradoura satisfação, vivendo o propósito de Deus para a tua vida, porque você foi criado para algo. Existe algo que está esperando você. Existe uma situação que foi feita para que você possa resolvê-la. Existe um ministério te esperando, porque Deus quer usar você do seu jeito. Ele não quer que você imite alguém. Hoje eu estava falando com meu pai, com a Flaviane, e eu admiro pastores que conseguem ser engraçados, pastores que conseguem falar algo que é legal, é divertido. Eu admiro muito, porque eu não consigo ser assim. E às vezes que eu tentei fazer um videozinho, algo, a Flaviane fala: para que isso aí está muito sem graça, você não está passando verdade nenhuma, esse sorriso falso na sua cara. Eu não consigo. Queridos, é uma verdade que é tão forte no meu coração, que eu falo: Deus, eu quero viver isso, eu não tenho tempo para pensar em uma piada para colocar no meio. Eu não digo quem fala isso, mas se eu fizer isso, eu fico encaixando coisas que não sou eu. Não sou eu. E assim é com você, meu irmão. Você não tem que ver algo e dizer: eu quero fazer igual. Não, você tem que encontrar o teu propósito para você funcionar do jeito que você é. E se algo tiver que ser mudado, sabe quem é que vai te mudar? É Deus, meu irmão. A
Palavra de Deus, Ele usa o pastor, Ele usa vidas, Ele vai chegar, irmão, olha, aqui, aquilo, mas aí nós temos que entender que Deus está usando o servo dele para falar conosco. Às vezes nós estamos tão atarefados, fazendo aquilo outro. Lembra de Maria e Marta? Jesus estava lá, Maria estava aos seus pés e Marta estava lá, atarefada. Jesus fala: esse aqui é o melhor lugar. Fica aqui nos meus pés, me adora. Daqui a pouco eu vou embora, não vou estar mais aqui. Fica aqui. É isso que Deus quer de nós. Fica nos pés dele, meu irmão. Vai chegar um momento que Ele vai te usar. Mas quanto tempo eu fiquei questionando, perguntando: Deus, o Senhor nunca vai me usar? Existem pregações que eu nunca tive a oportunidade de ministrar, estão guardadas há anos lá, 12 anos, 13 anos. Existem sonhos, projetos que estão lá, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas, meu irmão, pense comigo como um trajeto. A palavra de Deus, ela foi enviada. Você orou, clamou, mas não é no seu tempo. Mas você pediu. E Deus emitiu a palavra dele lá da ponta. E você está lá na outra. Querido, quando essa palavra chegar lá, porque ela vai chegar, será que você continuará lá esperando essa palavra chegar até você? Ou você não estará mais na posição e quando a palavra chegar, ela não vai te encontrar? Daniel ficou orando por 21 dias. E a palavra de Deus foi emitida logo no início. No primeiro dia, Deus mandou a resposta. Mas houve uma luta enorme nas regiões celestes. Satanás, os principados estavam tentando impedir com que aquela palavra alcançasse a vida de Daniel, mas Daniel não mudou de lugar. Ele disse: eu creio no Deus ao qual eu sirvo, eu tenho convicção, porque eu não conheço Ele apenas de ouvir falar. Eu sei que Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E permaneceu orando 21 dias. Satanás foi destruído e a palavra alcançou a vida dele. Aleluia. E como é que está o meu e o teu coração essa noite, meu irmão? Muitas vezes, pastor sabe muito disso. Eu não sei muito, mas ouço falar. Quantos irmãos, por causa de pequenas dificuldades, pensam em desistir de tudo? Falam: não, pastor, não dá mais, não quero mais, não posso mais frequentar a igreja, não quero mais saber de Deus. Meu irmão, minha irmã, homens chegaram ao ponto de morrer cerrados ao meio. Nós não temos dimensão do que é isso, mas não negaram o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos homens, e será que nós temos discernimento, entendimento do que é esse tipo de relacionamento? Do que é esse tipo de entrosamento, de união, ao qual muitas vezes Satanás tenta entrar dentro de uma igreja e colocar divisão no coração dos homens? Colocar divisão, um desejo ao qual provém do coração de Lúcifer, de sempre querer ser maior, ser igual, ser superior. Não! A palavra de Deus ensina o contrário. Se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer estar à frente, esteja lá embaixo. Queridos, nessa casa aqui eu tenho testemunho disso. Houveram noites ao qual chovia muito e eu estava ali com os jovens fazendo um trabalho, mas chegou uma situação de não vir ninguém na igreja. Querido, eu preparei tudo, eu fiz aqui, montei o violão, a palavra estava pronta, entrou um morador de rua, eu fiquei por 2 horas pregando para ele. E meu irmão, com a mesma intensidade que eu preguei para ele, eu estou conversando com vocês agora. Não é a circunstância, não é a situação, senão não tem sentido. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer naquele coração que fica indo e vindo. Indo e vindo. Não é só questão de chegar no pastor: eu quero ir para o ministério, eu quero fazer algo diferente, eu não quero mais continuar tocando bateria, pastor, agora eu quero tocar teclado. Sabe, isso não, isso é se desafiar, é dizer: eu não vou me conformar, eu quero crescer, eu quero continuar. Não, mas existem pessoas, existem sentimentos que vêm de: pastor, eu quero ir embora da igreja, pastor, eu quero desistir do evangelho. Meu irmão, Cristo não desistiu de nós, mesmo sabendo que Ele seria cuspido, chicoteado, Ele seria humilhado, Ele seria escorraçado, Ele deixaria um trono de glória para estar entre os homens e morrer a morte mais indigna e impura, que era a morte de cruz. Isso não o fez desistir de continuar amando a minha e a tua vida.
É isso que importa, meu irmão. É esse evangelho penetrar o nosso coração. Existe uma palavra, por isso que eu amo tanto estudar, porque a palavra de Deus ela traz verdades que nós só descobrimos estudando. Ela diz que havia um cenário ao qual Pedro pregou para mais de 3.000 homens, para vários homens. E a palavra de Deus foi tão penetrante no coração deles, que a palavra que é usada, eles compulgiram-se. E a palavra compulgir, ela é mais profunda do que transpassar. Ela é uma palavra ao qual enfiou dentro do coração, entrou aonde nada entra. E eles disseram: querido, o que nós vamos fazer diante dessa verdade? O que eu tenho que fazer agora, sabendo do que Ele fez por mim? Como é que eu vou viver? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para Deus. Deus, como é que eu vou viver agora sabendo de tudo isso? De tudo que o Senhor fez por mim, do plano original, mesmo havendo tantas situações, Ele já preparou tudo para que você tivesse sempre a oportunidade de voltar para Ele. Circunstância vem e vai, vem dor, o louvor foi cantado hoje. Eu quero. O ombro dele, ele sempre estará ali, não só para você encostar a cabeça e chorar, não. Ele quer pegar na tua mão e te ajudar, para que naquele lugar onde foi um lugar de dor, um lugar de desgraça, um lugar de vergonha, seja um lugar de dupla honra. E aquelas pessoas que um dia olharam para você e dizem assim: esse daí não tem nada, esse daí não tem o que se esperar dele. Queridos, eles podem dizer isso antes, mas depois que eles tiverem, depois do encontro verdadeiro com Jesus Cristo, eles dirão: eu quero o que Ele tem. Aleluia. E você não vai lá para humilhar Ele, para pisar nele, para dizer: não, você vai dizer assim: olha só, agora eu quero ser usado para curar a tua vida, e eu vou te amar porque Cristo me amou quando eu era bilhões de vezes pior do que você. Mas Ele me amou, Ele escolheu me amar e escolhe me amar. E mesmo quando eu gasto meu tempo com outras coisas e não com Ele, Ele está ali disponível, Ele está esperando, Ele está te chamando. A porta da graça está aberta essa noite. Basta você e eu querer entrar por ela. Você pode se colocar de pé no teu lugar, meu irmão? Queridos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos essa noite. Jesus, Ele é o Cordeiro que se entregou antes da fundação do mundo. Pois em algum momento da história, a Trindade viu que o pecado tentaria nos exterminar. Pois a santidade de Deus não suporta o pecado que habita no pecador. Mas Cristo, antes da fundação do mundo, já havia sido entregue por nós. Tudo existe por isso, desde a árvore que está ali fora até o prédio mais alto. Toda a humanidade existe pelo sangue de Jesus Cristo, que transcende a história. Eu gostaria de te dar a oportunidade essa noite, meu irmão. Eu tive inúmeras oportunidades nessa casa, ao qual vim aqui na frente, diante de Deus, dizendo: Deus, me ajuda. Existe uma unção liberada nesse lugar. Existe uma palavra de Deus que está sobre essa igreja, nesse dia que se chama hoje. Amanhã é um outro dia, para um outro momento, para uma outra unção. Mas Jesus Cristo está bancando a minha e a tua existência até hoje. E eu quero falar com você hoje. Eu quero conversar com você essa noite. Eu gostaria de te dar a oportunidade. Querido, se existe algo que está te separando de Deus, se existe algo que você está dizendo: Deus, eu não consigo largar, eu já fiz de tudo, mas esse pecado está sendo difícil demais. A palavra de Deus, ela responde a ações, atitudes. Nós tomamos atitudes diante de Deus e Ele responde. Não são apenas palavras vazias, não são apenas algo que seja bonito, algo... Não. Ele quer que nós nos aproximemos, nos acheguemos a Ele. E essa noite eu quero te dar a liberdade. Se existe aqui no nosso meio alguém que quer uma oração,
Existe uma unção sobre a vida daqueles que estão aqui. Eu quero orar por você e determinar que essa palavra de maldição, e determinar que essa limitação, e determinar que é algo que está te acorrentando, te segurando. Quando você começa a caminhar, a correr, é como se algo te puxasse para trás. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Meu irmão, é você e Deus. A igreja com os olhos fechados. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Querido, Deus ele quer falar com você essa noite, mas Ele quer que você tenha uma atitude. Eu não vou te convencer, quem está te convencendo é o Espírito Santo. Eu sei que tem mais gente. Deus ele quer te levar a um lugar mais fundo. Ele quer te levar a um lugar além. Existe um lugar pronto para você, mas você precisa se posicionar diante dele. Querido, não fique no seu lugar, saia do seu lugar, venha aqui diante do Cordeiro de Deus, com uma atitude de fé, dizendo: Deus, eu vou. Deus, eu quero mais. Eu quero ir além. Não importa a sua posição, meu irmão, não importa a sua situação. Aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Em nome de Jesus. Se Deus estiver ministrando no teu coração, se você quer mais de Deus, você talvez não tenha algo que te prenda. Eu não me prende, mas eu não tenho conseguido entender a Escritura. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Espírito Santo de Deus está aqui. Saia do teu lugar, querido. Venha aqui à frente. Você que almeja dons espirituais, querido, eu quero aprender o dom de línguas. Eu quero falar com Deus. Eu quero ter a palavra de sabedoria. Eu quero discernimento, entendimento. Querido, esse é o momento. Esse é o momento. É o Espírito Santo de Deus que está te tirando da tua cadeira. É o Espírito Santo de Deus que está te tirando do teu lugar e dizendo: vai, eu tenho um encontro contigo. Eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, há uma unção, libera essa unção sobre a vida desses irmãos. Querido, se você estiver ainda no seu lugar e quiser receber essa oração, saia do seu lugar, venha receber desse azeite, desse algo novo.
pastor. O Espírito Santo de Deus, ele está presente nesse lugar, você crê nisso? A palavra de Deus diz que todas as doenças, todas as enfermidades, elas foram levadas na cruz do Calvário. Se existe aqui alguém que está doente, enfermo, algum problema, algo diagnosticado ou não, alguma dor, alguma enfermidade, eu quero que você venha aqui na frente nesse momento. Crendo na cura, crendo na vitória. Se existe alguma dor aí, alguma enfermidade, algum problema, se existe algo que o médico disse que não tem cura, há uma unção nesse lugar. A igreja continue louvando, continue adorando com seus olhos fechados. E nós iremos orar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Matheus. Deus abençoe a tua vida, a palavra poderosa. Tenho certeza que falou com todos nós, amém? Vamos sair daqui alimentados, fortalecidos no nome de Jesus, amém? Queridos, sempre só um minutinho. O presbítero Wilson tem algo, né, para compartilhar conosco. Vem cá, é um prazer. Glória a Deus, boa noite, igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estávamos ouvindo a ministração do meu filho e há algumas coisas em que o Espírito Santo começou a me trazer. Eu estou nesse caminho desde 1989 e eu nunca desisti. Houve muitas situações muito difíceis na minha vida que eu tinha tudo para desistir. Mas hoje eu entendo que por mais que nós venhamos estar sob pressão, por mais que nós venhamos sermos apertados, pode sair tudo de nós, menos Jesus. Jesus tem que prevalecer. A maior tragédia na vida de um homem, a maior tragédia não é a morte. A maior tragédia na vida de um homem é ele viver uma vida sem propósito. E esses propósitos, eles são cumpridos exatamente naquilo que cada um de nós recebemos, os nossos dons. Deus cumpre os propósitos deles através dos nossos dons. Todos vocês têm dons. Nós falamos aqui sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus. E Deus quer realmente fazer com que, através desse relacionamento, seja cumprido o propósito dele na sua vida. Mas é como ele disse, não é somente ouvir, mas é você agir. A própria oração já diz, orar e ação. O que é que nós vamos fazer diante de tudo que nós ouvimos? É sempre assim. Todas as vezes que eu ouço uma palavra que fala ao meu coração, e como falou essa noite, o que é que você vai fazer diante daquilo que você recebeu? É a tua ação. Crie um altar diante de Deus, de intimidade, de relacionamento, de comunhão, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória ao Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem falado conosco. Foi um prazer imenso sempre ter vocês aqui com a gente, tá? Sempre um prazer tê-los conosco. Infelizmente nós temos que encerrar, né? Mas amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, né? Para essa célula. E eu quero convidar todos. Você que ainda não veio na célula, venha, participe, né? Participe, eu tenho certeza que se você vier uma vez, você não vai querer deixar de vir nunca mais, né? Faça o esforço, venha, porque vale a pena, né? Vale a pena. Deus tem usado muito a vida dos professores, tem sido dias extraordinários, né? Eu quero que toda a igreja participe disso. Toda a igreja, né? Sem distinção, participe disso. Amém? Amém? Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos nos envolver, precisamos descobrir as verdades que a palavra de Deus tem para nós, né? Para as nossas vidas, né? Nós precisamos disso. Então venha, né? Se empenhe para que nós possamos juntos crescer em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Aleluia. O Senhor possa conduzir a todos em paz e segurança nos seus lares, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que se fizeram presentes, Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um, que teu Espírito Santo continue ministrando em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, leva, Senhor Deus, o teu povo debaixo da tua mão potente e poderosa, guardando, livrando, Senhor Deus, de todo mal. Concede a cada um, Pai, uma semana de bênção, de vitória, de conquistas, de realizações, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus, venha guardar os corações, venha reinar na vida dos teus filhos,
venha reinar no lar dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por todas essas bênçãos, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do amigo Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos digam amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.